Então, iniciando aqui mais uma palestrinha, aproveitando aí a Semana Bruxólica, trazendo um pouco desse tema que eu acho que a gente fala, mas a gente não tem assim uma linha de raciocínio para a gente entender o porquê das coisas e o que das coisas. Então, como sempre, eu venho trazer a minha visão, né? Não sou dona de nenhuma verdade, fica aqui sempre bem registrado isso, né? Eu compartilhar assim do que eu entendo desse universo bruxas, né? Eu trouxe bem essa palavra, assim, sem adjetivo, sem nada, que eu quero tentar, assim, trazer uma legitimidade, assim, a essa personificação, né? Como que é, né, essa energia, como que, o que que acontece, de onde que vem, né? O que que caracteriza uma bruxa de verdade, né? Então, é essa a esfera da nossa conversa hoje. Bom, primeiro que eu sempre disse até para o meu pai de santo, né? Primeiro eu sou bruxa, depois eu sou mãe de santo, né? A escala é essa, né? Então, as coisas têm que coexistir. Então, o que que é ser uma bruxa? Da onde vem a história das bruxas, né? Elas são mulheres, tá? Ah, mas e os homens? Claro, calma, eu vou explicar tudo, tá? Vamos pensar primeiro quanticamente a coisa do feminino e do masculino, tá? O masculino, tá? Ele é esse triângulo de cima, representa a deidade, a mente, o pensamento, né? Tanto que as religiões, a maioria delas tem um guia, um mentor masculino, porque trata-se de uma filosofia, de uma forma de pensar, né? Então é um aspecto masculino do sagrado. A mulher, ela é terra, a mulher, ela faz dela, né, igual uma árvore, né, sair mais um pedaço, né, e continuar. Então, a mulher, ela é da terra, então ela é regida por esses 3 chakras de baixo, né, então triângulo para cima, triângulo para baixo, e aqui no meio dá essa alquimia, né, por isso que a gente fala que todo mundo tem essas 2 esferas dentro de si. Então, essa versão dessa mulher para dentro, né, que é daí que nasce essa bruxa. Então, a bruxa, ela é a mulher conectada com a terra, com a natureza. Ela consegue conversar com a natureza, ela entende, ela faz parte da natureza como um bicho. Ela não é muito amorosa, ela não é muito de relacionamentos, são mulheres eram lá antigamente, desde lá antigamente, né? Hoje em dia continua igual, mas desde muito, muito tempo, são aquelas mulheres que vivem para zelar por alguma coisa da floresta, da natureza, dos animais. Elas têm isso, são mulheres que não gostam de se sociabilizar, que elas são muito mais de dentro da floresta, que são muito mais protetoras e regidas por essa energia mais instintiva, né? Então não tem aquele afeto, não tem aquela coisa das sacerdotisas, que é outro babado. Né? O que que aconteceu então? Então essas bruxas, elas tinham esse poder de cocriar com a terra, fazer as coisas acontecerem. Elas tinham a magia, né, de transmutar coisas naturalmente, né? Elas sabiam como cocriar com a natureza, a magia das ervas, cura, tudo, né? Elas conseguiam conversar com as plantas e com os elementos e conseguiam, né, interagir ali como se ela fosse parte daquilo, não acima daquilo nem abaixo daquilo, né? Então a bruxa, ela tem essa conjectura de estar interligada, de ver nesta força, né? Ela é isso, ela é uma guardiã da floresta, ela é uma curandeira, ela não tem muito essa coisa de sentimento, né? Elas estão ali, só fazem parte desse movimento, mas elas são mais isoladas. Por que que as bruxas se tornaram más, né? Então, lá em Salem, quem que nunca ouviu falar das bruxas de Salem, né? Lá em Salem, quando começou, antes ainda do movimento de Inquisição, o poder da mulher era muito grande, né? Aí também tem os magos, tem os alquímicos, que o homem também tem a capacidade mentalmente, né, de ascensionar esse mesmo saber através da inteligência, tá? Através, né, desse reflexo nas estrelas. Então, os magos também estão dentro disso, mas eu vim contar a história das bruxas. E essas mulheres começaram a ter, quando começou a entrar essa coisa do poder masculino e sair desse equilíbrio, e elas serem usadas, serem manipuladas, né? E começou a acontecer essas coisas, elas começaram a fazer pactos com seres intraterrenos.
tá? Então, por não ter a sua liberdade, por terem, né, que começar a corresponder a vários protocolos, a não poder mais exercer sua magia de forma livre. Então, aconteceu esses pactos aí, né, aonde as bruxas começaram a não ser muito boazinhas, aonde elas começaram a agir por conveniência, onde elas se perderam, porque quem é da natureza sabe, se você deixa uma onça na natureza solta, ela é boazinha. Se tu tranca ela, ela fica brava. Se tu cutuca ela, ela fica furiosa. Uma bruxa é igual, né? Então, ela movida por raivas, elas, né, com muito ódio, aquela coisa, começaram a fazer esses pactos e cocriar com esses demônios, vamos colocar lá, né, intraterrenos, que na verdade são os elementais de dentro da Terra. Só que elas começam a ter né, diz a lenda, relações sexuais com esses demônios que começam a nascer os encantados das trevas. Então começa a Inquisição, começa a caça a essas bruxas com fundamento, porque elas vêm liberar na Terra energias de baixíssima frequência, depois elas se arrependem, mas daí não tem mais o que fazer, né? Então elas são manipuladas ali por entrarem nesse movimento, e aí começa essa Inquisição, e começa esse processo de caça às bruxas, que as coitadas das outras nada tinham a ver com isso, mas a partir do momento, né, houve aquele estereótipo, e as bruxas tiveram que ir se isolando, irem vivendo no meio da floresta, ficar sempre à margem, né, da sociedade, porque se elas fossem descobertas, elas infelizmente iam parar na fogueirinha, né? Então, essa história das bruxas, ela é contra a civilização dessa forma. Uma bruxa, ela não é uma pessoa muito bem-humorada, porque ela não concorda com a forma com que a humanidade cocria com o planeta. Então, por isso que as bruxas são mais adeptas, por isso que as bruxas não são muito do rolê. Por quê? Porque essa forma da gente, né, do capitalismo, é completamente contra a natureza de uma bruxa, né? Então tá, o que aconteceu daí? Essas energias foram ficando mais socadas para a Terra, a mulher passou todo esse tempo de submissão, e as sacerdotisas, que eram mulheres que se isolaram, que foram viver em comunidade, guiada por algumas bruxas, lá no tempo de Avalon também, que vocês escutam, do rei Arthur, né? Essas sacerdotisas, cada uma delas carrega um elemento. Tá? E esses elementos são esse lado emocional, esse lado, né? Ela carrega uma força de um elemento de poder, né? E aí se formam os clãs, né? Que é a tal da sororidade. Então, por que as mulheres, o maior problema delas é a competição e o atrito? Então, nesse ambiente, elas não competem, elas se somam. Então, tem a dominadora do fogo, tem a dominadora da água, tem a dominadora do ar, e essas mulheres se cocriam. Isso são as sacerdotisas, né, que foram libertadas, reza a lenda aí, no portal de 2012 que abriu, mas elas estavam aprisionadas por quem? Pelas próprias bruxas. Então, as bruxas, essas discípulas, né, essas mulheres que iam aprender com elas esses saberes, né, alguma parte dos seus saberes, elas não foram mais autorizadas a levar esses saberes para a humanidade, porque a humanidade estava passando por um caos, né? Um caos religioso, patriarcado, aquela coisa toda que veio vindo, aonde a mulher foi colocada num papel inferior ao masculino, quando na verdade as duas coisas coexistem na mesma energia, né? É o equilíbrio da força. Então, gente, diz aí começa, né, a Márcia Frazão, aqui no Brasil, a Mônica Geraldez, todo mundo com esse movimento de nas ilhas, né, como era a Ilha de Avalon, começa esse trabalho de volta. Qual que era o medo delas? A nossa magia vai se perder. Não vai se perder, porque nessa mesma época em que as bruxas estavam recolhendo essas sacerdotisas, o que estava acontecendo? Estavam inventando o esgoto, né? Então, os castelos, aquela coisa toda, começou a rolar a rede de esgoto, né? E nisso, aonde que a mulher sangra, né? Ela sangra na privada, que vai para o esgoto. Então, teoricamente, pelo esgoto e por baixo da terra, essa teia sempre existiu, por mais que na merda, né? Então, por isso que essa energia não se perdeu. E aonde ia toda essa energia? Para o mar, não é? No mar vai parar esse sangue, no mar vai parar essa força feminina com essa memória, né, misturada com a Gaia,
desses saberes femininos que cada uma canaliza do seu jeito. Nesses portais de 2012, que começa essa recontagem do tempo, essas sacerdotisas começaram a ser libertadas por essas anciãs, por essas contempladoras da lua, resgatando esses saberes, resgatando toda essa magia, até as medicinas, né? Medicina do cacau, que vem entrando, muita coisa que estava muito adormecida nas mulheres, e começa a ter esse renascer, esse despertar da deusa, esse despertar da sacerdotisa, que é o quê? Uma face dessa bruxa, mas a sacerdotisa, ela vem para cocriar uma nova humanidade. Ela vem para reeducar os seus filhos. Diferente de uma bruxa que domina todos os elementos, e o papel dela é cuidar da natureza. Entenderam a diferença, gente? Bruxa é bruxa, sacerdotisa é sacerdotisa. Aí os bruxos. O bruxo é o mago, né? É aquele que tem a descoberta, que ele caminha, que ele vence além do tempo, e ele aprende com experiência, né, através aí do sufismo, que a gente chama, que é esse conhecimento que vai passando de mago para mago. Então eles fazem essa teia de comunicação e são capazes de ascensionar esses mesmos saberes. Por quê? Porque a Terra é perfeita. Tudo que um homem é capaz de fazer, uma mulher também é, e vice-versa, numa visão de atuação positiva no planeta, numa proporção. Claro que cada um executa de um jeito, né? Então, gente, não existe isso, nem feminismo e nem machismo no reino da magia, né? Não existe diferença, tá? São energias complementares, né? Que é igual para todo o universo. O que você se sente é parte daquela natureza. Aquela natureza é o que você representa ali. Essas sacerdotisas, elas vêm para cocriar com o mundo. Cada uma tem uma habilidade. Uma é da água, é mais melosa, a outra é do fogo, que é mais tacar na bota, né? Cada uma tem uma propriedade. A mulher da terra é aquela bem ancorada, que gosta de tudo certinho, tudo dominado, tudo no papel, tudo planejado. A mulher do ar é a viajona, é a iludida, ou é a rezadeira, né? Aí o homem é a mesma coisa. O homem da terra, ele gosta de ter o seu trabalho fixo, as suas coisas corretas, a sua vida sempre certinha. O homem da água, ele é mais dinâmico, ele é artista, né? Ele é mais carinhoso. O homem do fogo, ele é aquele que não para, né? O workaholic, que não para de fazer, aquele que faz tudo, que não para, né? O homem do ar é o mais rezador, é o mais filosófico, né? Às vezes aquele mais ermitão. Então, todo mundo tem esses aspectos de ser um dominador dos elementos, tanto que tá aí nos filmes, né? Tá aí em todos os lugares essa história das sacerdotisas e dos magos. Então, existe essa diferença. Ok, muito bonita a história. E hoje? Onde é que estão essas bruxas? Nós aqui somos bruxas? Nós podemos ser reencarnações de bruxas, aquelas bruxas mesmo, não que elas não existam mais, mas elas eram praticamente elementais, gente. Elas tinham até características físicas mais parecidas e semelhantes com árvores, elas tinham um biotipo mais selvagem, né? Então, hoje, com outras, né, gerações e a natureza mudando o seu processo de alquimia, a gente ainda busca combustível fóssil. A gente não entendeu que combustível é lixo. A gente ainda acha que existe um buraco no mundo que você pode jogar o lixo. Enquanto isso não mudar, elas não têm como reencarnar. Elas não têm como reencarnar na sua força total para restabelecer o planeta. Por quê? Porque é uma batalha perdida e elas não entram em batalha, muito menos perdida. Então, quando é que essas bruxas vão realmente voltar? Quando nós resolvermos cuidar do planeta. Daí ela, tá, agora eu entro para ajudar aqui, ver o que sobrou, né? Elas têm essa inteligência, então espiritualmente elas entram, né? Claro que elas estão ali nas pretas velhas, nas pombagiras, nas caboclas, elas estão em todas as partes, mas essa materialização orgânica dessa mulher com esse saber todos são raras. Imagina que eu vou dizer que não existe, quem sou eu? Mas não tem mais aquela mesma energia que se tinha. Então, esses saberes foram perdidos porque a alquimia do mundo também mudou, tá? Hoje a gente não vive mais o tempo, hoje a gente vive contra o tempo, né? Então, o tempo é a maior magia de tudo, tá? É a matemática do tempo. A gente usa uma matemática imediatista, isso é contra a magia, né? A magia, ela corresponde ao universo, não ao nosso momento, né? Eu vejo seres desde que eu nasci. Quando eu crescia um pouco, eu era criança, serizinhos dentucinhos, pequenininhos, vermelhos, me perturbavam o tempo todo, né? Eu achava que eu era louca, né? Eram esses elementais,
né? E me perturbavam o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, queriam, né? Não me faziam mal, mas ficavam sempre me zombetando, né? Esses serizinhos encantados. Depois eu cheguei no terreiro, o pai Fernando falou que era isso mesmo, né? E eu escutava as anciãs. Então, desde muito pequena, eu escuto o que eu chamo de avós, que me explicam ali como que funciona uma formiga, como que eu entendo o poder das coisas, de seguir uma formiga, que você vai entender o caminho, que você vai entender por onde pode passar. Então, elas foram me ensinando desde pequenininha a lidar com a natureza, né? Tanto na minha casa também a gente sempre cuidou muito da natureza, né? Então, é uma coisa já que vem ali comigo, né? Quando chegou mais para frente na minha vida, né? Eu consegui controlar essa mediunidade, foi passando, e eu encontrei os tarôs, que daí ficava muito mais fácil arquetipizar, porque não é fácil viver em dois mundos. Para quem busca ver as coisas, não imagina o quanto é difícil a gente viver em duas realidades, né? Porque a gente está num plano, não é fácil viver nos dois planos, tá? E nem necessário. Eu encontrei o terreiro. Quando eu encontrei o terreiro, a gente muda um pouco a visão. Não totalmente porque estão ali, mas aí a gente passa, né, a encontrar as entidades, os espíritos. Mas a minha casa, a minha experiência nunca foi espírita. A minha escola ela é muito mais elemental, ela é muito mais do reino encantado, né? Tanto que o pai Fernando ele falava para mim, ele falava: fique atenta aos magos brancos, né? Fique atenta aos encantados. Por isso que a gente está numa ilha, tá? Então, por isso que eu sempre estive em ilhas. Quando esses portais foram abertos dessas sacerdotisas, os trabalhos que eu tenho da sacerdotisa, que eu faço, todos foram canalizados, né? Eu nunca copiei de ninguém, né? Eu sempre tive o meu trabalho completamente autoral. Tanto é que não é muito parecido, às vezes, com o das outras irmãs, e não tem problema, isso que é o legal, né? Não ficar uma copiando da outra sempre, que é isso que a gente não quer. Por quê? Porque cada uma é de um lugar. E se a nossa inteligência ela está ligada à Terra, cada uma vai entender de uma forma, né? Porque o que é bom para quem está aqui não é bom para quem está no Nordeste, e assim sucessivamente. Então, não existe uma verdade única para mulheres, né? Quando você consegue firmar o teu elemento, essa ciclicidade se torna favorável ao seu caminho. E como que a gente consegue fazer isso? Vivenciando e aprendendo, né? Aprendendo a lidar com o sagrado feminino, acompanhar o teu ciclo, entender o teu movimento, encontrar as estratégias mentais para que você consiga lidar com você mesma e com a sua magia. Por quê, gente? Para ter magia tem que ter desequilíbrio. Para você poder fazer alguma coisa acontecer, isso tem que estar movimentando. Se isso estiver estável, equilibrado, não tem o que fazer, tá? Para acontecer alguma coisa, uma coisa tem que empurrar a outra, tá? Então, a gente precisa ter um elemento de poder sempre para estar nessa alquimia co-criando com o mundo. Tanto que o Jung também dizia que teria, né, uma legião aí de sacerdotisas que iria mudar o mundo, né? Que a gente espera que elas estejam chegando, que é a tal da nova era, que entra tudo isso. E as bruxas, até agora nada. E as sacerdotisas, já temos de monte. O que não falta é sacerdotisa. Só que aí, o que a gente faz? A gente aprende e faz o quê? Inventa, por exemplo, uma mandala. Como é o nome do negócio? Aquela que pega o dinheiro de todo mundo e faz uma pirâmide, né? Isso, né? Daí a mulherada pega o seu saber e faz o quê? Vira capitalismo. Começa a trocar sabedoria por dinheiro. Gente, pensa comigo, tá? Pensa comigo, tá? Se as bruxas são justamente contra o capitalismo, tá? Da onde é que nós vamos inventar uma mandala que dá dinheiro para alguém? Não existe. Ah, mas você é contra tudo. Não, não, não. Eu sou contra a hipocrisia. Isso é pirâmide. Como é que é mandala? Ah, vamos sororidade? Claro que vamos. Como é que a gente faz? A gente junta, cada uma dá 4.000, a fulana ganha. A fulana aplica esse dinheiro, faz rentabilizar e volta para a mandala. Ah, exatamente. A mandala não termina. Você pega o seu dinheiro e você volta para ajudar as outras irmãs. É um capital de giro, tá? Aonde que foi criado na África, tá? Depois foi levado para o México em redes de mulheres, redes de apoio que uma ajudava a outra nesse processo, exatamente como eu estou explicando para vocês, aonde elas, todo mundo investia. Você quer montar um negócio, né? A Moa tem uma geladeira, ela tem um fogão, todo mundo dá. Deixa ela ganhar. Na hora que ela está ganhando, fechou. Agora, próxima. Quem que é a próxima da fila? Amor, agora
Isso é mandala, tá? Nós não estamos preparadas para isso, eu sinto muito. Você conhece alguém que tem esse comprometimento? Eu não, tá? Sabe o que é o problema das bruxas? Que elas não... É o mesmo de macumbeiro, que elas não acreditam em magia. Sabe qual que é o problema de macumbeiro, de espírita? Que não acredita em espírito, acredita em médium. Tá? Então, a gente não acredita de verdade no que pode acontecer. A gente acha que aquela cena que está ali bonita, que aquele momento, que aquela vivência é alguma coisa. Aquilo ali não é nada, aquilo ali é apenas um portal para onde você foi, com quem você esteve, o que você veio, o que você trouxe com você e quanto dura. Alguém te contou? Então, você não fez as perguntas certas antes de entrar nesse ritual. Vai lá fazer o quê? Para quê? Com quem? Porque tem que ter muita responsabilidade, porque a vida não acaba aqui. Não esqueça que você vai ter que prestar conta. Se tu falar de um elemental e usar o nome dele para alguma coisa, uma hora tu vai ser um elemental, uma hora tu vai virar um espírito, e aí? Ah, o tempo passou para quem? Porque lá na Aruanda passou um segundo, entendeu? A tua memória tá fresquinha, tá? O que você já fez? Ah, botou o nominho no fulano no vinagre aquela vez? Ah, você tinha 14 anos? Não tem problema. Pode deixar que você vai conversar com o elemental do vinagre ali. O que você queria? Ah, congelou? Que bom que congelou. Entendeu? Congelar é legal. Congelar você guarda a treta por mais tempo, sabe? Você conserva bem. Daí a hora que você já esqueceu aquilo, se liberta, aquela pessoa vem, sabe? Como que você pode atuar quanticamente? Pode atuar quanticamente? Claro que pode. Só com a tua própria mão. Um reiki é capaz de curar centenas de coisas. Mas é você que está curando? Não, senhora. Tá? São os mestres, tá? E a própria pessoa. Você é apenas uma ferramenta. Tá? Então, essa coisa da gente mediar a cura do outro, sim, né? Da gente mediar, tá? Então, ninguém aqui cura ninguém. Ah, fulano me curou. Curou nada, foi você que se curou. Ele foi uma ferramenta que você se identificou para sua cura. Que bom, saravá, tá? Então, não tem isso, tá, gente? Ai, mas o fulano veio, me benzeu e me curou. Ela fez um rezo, ela alinhou. Ela não, aquele rezo tem um encantamento e esse encantamento destravou algumas energias do teu campo. E você mesmo se curou, tá? Então, a gente tem que largar um mundo de imaginação meio infantil e amadurecer o nosso lado lúdico, tá? Que eu acredito em fadas. Total, eu acredito em fadas, mas como é isso, né? O que são essas fadas? O desenhozinho, tudo bem, o desenhozinho ele expressa super bem, mas o que é a natureza de uma fada? Como que é esse vibrar? Onde que vem aquela imagenzinha daquela coisinha ali, né? O pó de estrelas, né? Porque a gente vive muito de imagem, muito de momento, muito de sintoma e não entende que a gente vive uma evolução, que o nosso espírito tem anos e anos, e talvez séculos, e talvez sei lá quanto tempo, né? E não é uma vidinha aqui que você vai conseguir né, entender as coisas. É muita prepotência, na minha opinião, quem chega aqui e diz, ah, isso é por causa que aconteceu isso na tua vida passada, isso naquilo... Gente, isso é tão complicado e tão complexo, porque a partir do momento que aquela vida ficou lá e você trouxe aquela informação para cá, isso já houve uma transformação, já é outro momento, já é outra coisa, já é uma interpretação. E outra, vocês já perceberam que em regressão é só ricos, famosos e poderosos? A nossa vida, se nós viemos para cá sem essas memórias, se elas precisarem aparecer, elas vão vir naturalmente, através da tua magia natural. Se você for buscar alguém para falar de você mesmo, como assim? Entendeu? Você está procurando alguém para falar de você mesmo. É isso? Ah, e alguém que não te conhece. Gente, não tem cabimento, tá? Desculpa, mas eu vim aqui desconstruir. Por quê? Porque bruxa não está aqui para agradar ninguém, né? Você ser uma mulher da floresta é você ser uma mulher que entende a verdade. E eu tenho um batalhão de inimigos, eu tenho pessoas que me consideram inimiga. Eu não sou inimiga de ninguém, não me identifico. Pô, acabou. É tudo tão relativo, porque isso é o que é disputa de verdades. Verdade, cada um fica com a sua e vai arrumar a sua vida, tá? Isso é mental. Bruxa na prática. É ação, é atitude e é comprometimento com o rezo da natureza, com o rezo da bagagem verdadeira da natureza. Não é brincadeira mexer com isso,
Tal da bruxaria. É o que há de mais forte, porque é a própria memória da Gaia, da natureza agindo, e ela não gosta de você. Você gostaria de um humano se você fosse o planeta Terra? Bruxa não perde, não ganha. Espera seu momento e vou morrer para lá, entendeu? Porque a humanidade acha que ela vai acabar com o planeta. Não, quem acaba é a humanidade e o planeta fica. Tá? Então, a gente acaba com a nossa morada e elas estão esperando isso acontecer. Isso pode ser quando for a nossa tecnologia, nunca vai vencer a natureza, tá? Então, e cada vez que um nicho ecológico da Terra morre, nasce uma pandemia. Tá? Quando um sistema completo morre, o morcego que estava aqui encontra com o macaco que estava lá, que não podiam se encontrar, e daí se encontraram, e aquele... Quem são essas bruxas? Ah, eu sou bruxa, é nada, entendeu? Não é. A gente admira as bruxas e carrega essa natureza. Bruxa de verdade é aquelas que tem ali naquela lagoa. Vai lá ver, entendeu? E vai lá ver se você fica em pé do lado de uma. Bruxa é a alma feminina da natureza, na versão gente. Não tem a alma da onça, tem a alma da mulher. Essa é a bruxa, tá? Então, essa alma, quando vive lá dentro da floresta, temos isso hoje em dia? Não temos, tá? Por quê? Porque elas não estão encarnando. Vocês entenderam por quê? Elas não encarnam nessa situação, tá? E o pentagrama é o quê? Eu e os 4 elementos. Não me relaciono e não divido a minha magia. Eu seguro o meu rezo. Eu cocrio com a minha magia. Independência, liberdade. Tá? Quando você já tem a estrela de 6 pontas, você está cocriando. Hoje, o que acontece? Tem muitas mulheres que as bruxas já estão começando a se aproximar um pouco mais. Depende de como a gente se comporta. Se a gente também já começa a cair nessa lenga-lenga sentimental e entrar nas nossas fragilidades do sistema, né? Relacionamento, não tenho dinheiro, AIDR familiar, aí já abandona, já vai embora, já corre, tá? A poder alguém te dá, tá? Empoderado você é, tá? É quando você tá empoderado. Isso acontece o tempo inteiro? Claro que não, gente. Ninguém tá o tempo inteiro empoderado, isso não existe, tá? Ninguém tá o tempo inteiro empoderado. Cristo mostrou isso pendurado na cruz, tá? Ninguém está o tempo inteiro empoderado, as pessoas têm fragilidades. Tá? Vocês terem de alguém dizer que Cristo não sofreu na cruz é um absurdo, né? Imagine, gente. Ai, mas todas as mulheres elas são do bem, elas não têm coragem. O quê? Pega uma mulher com raiva. Tá? Não tem. A mulher ela não consegue processar, gente, tá? Ela fica doidona mesmo, tá? E aí ela começa com as macumbas dela, nem que seja na intenção. E isso pega, tá? Que é o tal do mal olhado. A mulher, quando ela tá com raiva mesmo, ela emana aquilo ali, é uma cacetada, tá? Então, a gente não faz magia no terreiro, tá? Quem trabalha alquimizando elementos e criando um campo quântico que dura 1 mês, né, 2 meses, que tenta encontrar alguns caminhos, são as entidades. Vamos lá. O que é o chapéu? Por que a bruxa tem chapéu? O que vai nesse chapéu? Tudo, tá? A bruxa tem aquele chapéu que representa o útero dela de ponta cabeça. Tudo que ela precisa, ela enfia naquele chapéu. Ela vai andando na natureza e ela vai juntando as bagulhadas dela, vai botando dentro do chapéu, bota na cabeça, né? Ela faz os ritual dela, ela tira, tanto que não tira coelho da cartola, isso foi inspiração para os mágicos, para o circo, tudo isso vem do chapéu das bruxas. Por quê? Porque elas iam andando na natureza e guardando as suas coisas dentro do seu chapéu. Tá? Então tinha o chapéu comprido, né? Que era a bolsa das bruxas, tá? E a vassoura? O Asas tem vassoura. O Asas tem vassoura. Esse aqui é do Asas, tá? Ó, cristal, pena, vassoura, né? O que é a vassoura? Isso aqui representa os nossos cabelos, tá? Esse aqui é o seu corpinho. Então, a gente, né, voar com a vassoura, né, é você tirar os seus pensamentos ruins, entendeu? Tá, mas e por que essa história do voar? Aí entra o sabá. No momento em que as bruxas se encontram, né, geralmente em alguma lua, para trocar seus saberes, para misturar. E aí, quando tem um sabá, né, é a mistura das medicinas. Então, cada uma levava a sua medicina, que ia tudo para o caldeirão, nunca sabia o que era, né? E aquela loucurada que dava ali era o que fazia todo mundo voar, que é o quê? Muito loucas, tá?
Bruxa não tem medo, por isso que bruxa é toda torta. Tá? Quer fazer magia, faz para você primeiro, para ver se funciona, entendeu? Aqui na ilha, a gente tem essa energia muito forte. Não é brincadeira, a mulherada sabe o que passa aqui. Mexe com as nossas ventas, a gente está rodeada de água, a gente tem muita estabilidade e a gente também tem muito poder mágico. E essa magia é o quê? É se permitir. Se permitir o quê? Essa naturalidade. Ah, não vou. Ah, vou fazer isso aí, né? É deixar aquele momento vencer o momento. O que é o momentum? É um ciclo de tempo, né? Que ele tem alguma coisa acontecendo. Por exemplo, aqui nós estamos nesse tempo, né, que é o momentum palestra. Eu não sei se vai durar mais 20 minutos, mais meia hora, mais 3 horas. É o momentum palestra, né? Não existe tempo cronológico, tá? Mas não é uma hora, mas esquece a hora. Poderia dar 10 horas. É o tempo palestra, né? Ah, tem umas que duram mais, outras que duram menos, né? É o momentum palestra. Então, a gente tem que entender que momentos a gente está vivendo, que energia, que ciclo, que batida que é que a gente está vivendo. Isso não é difícil de perceber, tá? E esses momentos, um vai entrando no outro e assim vai dando a roda do tempo, né? E o Halloween, mães? O que é isso? Gente, Halloween, nesse tempo dessas trevas, que diziam então que todo mundo via a besta sem cabeça, esses bichos animalizados, essas bruxas doidas aí fazendo essas cruzes com os demônios, as pessoas começaram a criar personificações feias para assustar os maus olhados, tá? Então, o Halloween nasceu para assustar os tais seres, tá? Que vinham assombrar as pessoas, querendo dizer assim, não vem aqui, que aqui também tem, entendeu? Então, é como se fosse um fogo contra fogo, acabou virando uma brincadeira de criança, e assim também as famílias usavam como personificar o mal para que as crianças não temessem o mal em fases tão difíceis. Por exemplo, como que você explica para o teu filho uma pessoa sendo apedrejada na fogueira? Então, gente, para livrar aquela coisa do mal, essa personificação, né, de brincar, doce ou travessura, e trazer essa coisa do feio, da máscara, da pintura feia, da roupa preta, é para a criança não ter medo do mal. Tá? É para a criança levar, né, aquelas coisas tão ruins de uma outra forma. E ela entender que ela pode ser esperta, que existe a travessura, porque criança não pode ser inocente. Por isso que diz doce ou travessura? Ah, eu posso ir com uma pessoa que me oferece um doce? Tá? Então, gente, o Halloween nasce na proteção das famílias com as crianças desses seres, né? Criando essa coisa toda aí, dessa fase aí que teve da Inquisição, teve muita coisa aí para trás um pouco também. É aí que nasce essa história, né, do doce ou travessura, uma proteção para as crianças. É a imaginação da época. Não tinha desenho na época, nem lápis de cor.